Então, turma, nós vamos falar hoje um pouquinho da República Populista no período de 1945 a 1964, né, que aconteceu depois do fim da ditadura, né, do fim do Estado Novo. E aí vocês vão ler e vai sublinhar aonde a tia sublinhou também, tá? Ou com marca-texto, ou com uma régua e uma caneta, vocês vão destacar o que eu destaquei. E aí a gente vai ver alguns presidentes, alguns governantes, né, em alguns períodos que tem aí no nosso livro. Esse primeiro aí é Eurico Gaspar Dutra, tá? Que foi nesse período de 1946 a 1951 e que o que se destacou, né, no governo dele foi a elaboração da nova Constituição, a construção da rodovia Rio-São Paulo. Ele também inaugurou a hidrelétrica de Paulo Afonso e ele também fechou alguns sindicatos e prendeu alguns sindicalistas que eram contra o governo dele, tá? E aí a gente tem também Getúlio Vargas, de 1951 a 1954, né? Ele foi um dos presidentes que ficou mais tempo no poder, né? Ele saiu e depois ele retornou, né? Com o fim da ditadura, depois ele retornou, sendo eleito democraticamente, eleito dessa vez, pelo povo, né? E na gestão dele, durante o governo dele, ele criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, Petrobras e a Companhia Vale do Rio Doce, né? Que elas também tinham a sua importância, que está destacada aí. E a gente tem também o João Café Filho, de 1954 a 1955. Ele foi vice do Getúlio Vargas, né? E aí, quando o Getúlio Vargas morreu, né? Ele acabou morrendo, tinha que ter uma pessoa para assumir o lugar dele, né? E quando isso acontece, sempre é o vice que assume. E aí, o vice de Getúlio Vargas era João Café Filho. E o seu governo, ele tinha uma característica, né? Ele queria se conciliar e que ele queria a participação dos militares, dos empresários, dos políticos, né? Ele queria mais harmonia no governo dele do que enfrentamento, tá? E aí a gente tem também o conhecido Juscelino Kubitschek. Tem até uma escola também com o nome dele, tem em Campo Grande, aliás, com o nome dele não, com o nome da esposa dele. Tem uma escola também na Vila Kennedy chamada Café Filho. Enfim, esses nomes, né, ficam registrados sempre em algum lugar ou em alguma rua da cidade, em algum colégio, em algum monumento, sempre ficam registrados. E o Juscelino Kubitschek, ele tinha uma frase no governo dele que era 50 anos em 5, né? E ele tinha a intenção, né, de incentivar, ou ele incentivou a indústria do país com investimentos como rodovias, né, portos. E a principal realização que ele fez foi a criação de Brasília, tá? Essa foi uma realização dele, né, uma vontade, um projeto que ele tinha e que ele conseguiu tirou a capital do Rio de Janeiro e passou para Brasília. Então, Brasília foi uma cidade planejada, criada para ser a capital do nosso país. E aí a gente tem Jânio Quadros, que ficou pouquíssimo tempo no governo. Se você for contar aí, acho que mais ou menos uns 6 meses. Então, ele entrou
em 31 de janeiro e saiu de 1961 e saiu no mesmo ano. Então foi uma gestão bem curtinha, né? E a principal proposta dele, né, de governo era varrer, ou seja, acabar com a corrupção e a inflação, os aumentos que tinham naquela época, né? E ele era isolado politicamente, ele não tinha um partido, ele tinha muita gente contra ele, então ele acabou renunciando no mesmo ano. Ele renunciando, a gente passa para o outro governante. Entrou o João Goulart. João Goulart era o vice também de Jânio Quadros, tá? E ele assumiu depois da sua renúncia. Ele defendia a reforma agrária, a reforma educacional e a reforma urbana. O que é reforma? É quando você transforma, né? Você formou, você tem. Quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, a gente vai mudar alguma coisa, né? Ou a gente vai pintar, ou a gente vai mudar os móveis, a gente vai renovar, a gente vai reformular. Então a gente vai dar uma cara nova. Era essa a intenção que ele tinha, né? De dar uma cara nova, de reformar esses três tópicos, tá? Que se chama reforma agrária, reforma educacional e reforma urbana. E depois você vai ler tudo que tá aí depois, tá bom? Aí na página 438, a gente tem 5 atividades que vocês vão fazer de acordo com o que a gente acabou de ver nesses 6 governos aí que a tia mostrou para vocês, tá bom? Depois a gente tem a transferência da capital para Brasília, né? Eu falei lá atrás que foi uma realização de Juscelino Kubitschek, né? Olha ela, aqui a imagem dela que você vai ver aí no livro também, que tá maior, né? O desenho, a planta, né? Que a gente fala como é que ela seria e como que ela realmente ficou. E aí no cantinho a gente tem, ela é chamada de cidade satélite, é o centro urbano criado nos arredores de uma grande cidade. Então a gente tem aí, ó, os bairros que a gente tem em volta, é, né, de Brasília, em volta da sede aqui, a gente chama cidade satélite, tá bom? Que é em volta do principal, tá bom? Então, onde vocês vão ler, vão marcar e sublinhar, tá? E ler com atenção. Depois a gente tem a transformação urbana, né? Ou as transformações urbanas. A gente tem uma tabela mostrando os anos aí, o número de habitantes que dá para a gente perceber que foi aumentando, né, de década em década, e a gente tem o chamado êxodo rural. O que quer dizer isso? Uma parte da população da área rural, ela migrou. Lembra que a tia falou lá na aula de ciência sobre migração, que poderia ser tanto dos animais como de pessoas? Então, aqui a gente fala sobre a migração por condições de vida melhor, né? Então, visualizando, pensando numa condição de vida melhor, eles saíram da área urbana, aliás, da área rural, e foram viver na área urbana. Então, esse fenômeno migratório, nessa época, foi dado o nome de êxodo rural, tá bom? E aí depois vocês vão ler lá embaixo também o que está dizendo, o processo de urbanização do Brasil não foi igual em todo o território. E aí você vai ler também essa diferença, tá? E aí a gente tem o desenvolvimento tecnológico e industrial, que aí fala de São Paulo, que passou a ser um grande parque industrial, né? Por comportar, por receber, por ajudar várias indústrias, né? Então ali ele ficou conhecido como um parque industrial. São Paulo até hoje, né, é chamada de selva de pedra, porque lá existem muitas fábricas, muitas indústrias, muitos prédios. Então, até hoje ele é conhecido como uma parte, né, do nosso Brasil,
como grande parte da indústria, né? Que fica sempre ali em São Paulo. E aí você tem aqui a tia, lá no finalzinho, a tia marcou aí, sublinhou, a elite econômica que no início do século XX era basicamente formada por fazendeiros, passou a ser composta de empresários industriais, grandes comerciantes, banqueiros, etc., todos concentrados nas grandes cidades, tá? E de São Paulo, tá bom? Aí na outra página tem um pouquinho de leitura mais e exercício para vocês fazerem, tá bom?